Olá, nós estamos aqui com o empresário Siegfried Kehl. Ele é presidente da Associação Comercial Industrial de Serviços e Tecnologia de São Leopoldo e também CEO do grupo SKA, localizado no Tecnosinos. O Siegfried, ou mais conhecido como Zig, vai falar um pouquinho para a gente sobre as atividades da Associação Comercial desenvolvidas esse ano, contemplando os associados, e também um pouquinho da empresa dele, sobre como o grupo, que é o Grupo SKA, se planejou para esse período que foi tão atípico para todo mundo. Bem-vindo, Zig. Obrigado, em primeiro lugar, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado. Boa tarde, Beth. Boa tarde, telespectadores. Esse ano, ele trouxe a necessidade de cancelar e replanejar tudo que estava pensado. Vamos começar na Assist. Teria um marco esse ano que teve um marco, né? A Assist completou 100 anos, mas toda a parte que a gente tinha planejado e idealizado em termos de celebrações e tal, não foi possível cumprir com essa agenda, né? Para frustração nossa e de muitos. Tudo, né? Organizado. Afinal, a gente não vive só de trabalhar, também tem que celebrar, né? E as coisas boas precisam ser celebradas. E a partir dessa nova realidade foi preciso readequar muitas coisas, né? Então os eventos que eram presenciais passaram a ser à distância, usando o que a tecnologia oferece. A atividade interna da entidade virou muito mais de orientação para os associados e também de ser facilitador para demandas, para diferentes demandas, né? E muitas demandas em relação ao poder público, das coisas que estavam sendo propostas ou postas em prática, e aí para a presidência na Assist cabe o papel de defender os associados e falar em nome deles. Isso não necessariamente é a minha opinião. Eu vou dar um exemplo. Sim. Eu não sou lojista, mas eu preciso representar o pessoal do comércio. Claro. Tá? Então... E que foi duramente atingido, né? Sim, exato. Teve muitos debates aí enfim, nem sempre entendidos da maneira correta, talvez até pelo poder público. Sim. Né? Porque, coincidência ou não, acho que a minha empresa foi a empresa mais fiscalizada de São Leopoldo. E aí eu devo dizer o seguinte, assim, o que aconteceu conosco, aconteceu com a Assist também foi fechada. Né? Não teve surto nenhum, não teve nada nas empresas, não teve nada na entidade, porque se cumprem os protocolos. É simples assim. E a verdade é que hoje, com as experiências que se tem, se sabe que cumprindo com os protocolos a coisa funciona. Inclusive dentro dos hospitais, onde se cumprem os protocolos, mesmo o pessoal que trabalha dentro da área de Covid, está com um bom nível de segurança. Nas hoje. Próprias indústrias, né, Zig? As indústrias, de maneira geral, conversando até numa entrevista anterior com outro empresário, as indústrias tiveram pouquíssimas, não que não houve, um outro caso isolado, mas pelo cumprimento dos protocolos e que hoje também estão sendo até criados, desenvolvidos para o setor do comércio e prestação de serviços na área da gastronomia também. Sim, então eu acredito firmemente que tem que sofisticar os protocolos, né? Sim. E a realidade, vamos combinar o seguinte, que nem agora, até tem brincadeiras na internet aí, ok, não dá para fazer festa de Natal e tal, mas dá para todo mundo entrar dentro de um ônibus que daí tá valendo. Sim, ou fazer a festa dentro do ônibus, trem. então. Sim, então continuamos convivendo com situações absurdas que são potencialmente multiplicadoras do vírus. Sim, e desse processo todo, Zig, o que mais você sentiu que as empresas associadas à entidade precisaram? Além, claro, do atendimento que tu acabaste de falar sobre os protocolos, mas as necessidades que tu sentiu em relação a que tipo de apoio
que elas demandaram na questão, por exemplo, da contabilidade, do apoio na organização interna, uma vez que, como estávamos conversando antes, trabalhar home office não dá para romantizar de forma alguma. O que tu percebeu desse novo processo? Vamos dizer assim, a própria questão do tratamento de redução de jornada, redução de salários, né? As pessoas precisam de orientação, seja jurídica, seja do ponto de vista legal, né, de como fazer, de como dar os devidos encaminhamentos. Mas eu diria que a grande força do associativismo está em compartilhar. Né? E eu mesmo, assim, teve épocas que eu estava tremendamente estressado porque todo mundo, e tanto é que até por iniciativa da minha esposa, minha irmã é médica, né, acabei sendo medicado para baixar a rotação. Sim. E por quê? Porque todo mundo vinha com alguma coisa, e só desgraceira, não é nada de bom, só coisa ruim. E isso te afeta? Afeta, né? Bastante. Então, sob esse aspecto, na medida que tu começa a avançar na gestão das coisas e de visualizar que dá para funcionar, de maneira segura, compartilhar isso, discutir soluções, e esse é o caminho aí dentro das diferentes áreas de atuação, né? Eu acho que essa é a importância do associativismo e o fato de compartilhar, até o fato de poder pedir a opinião para alguém. Sim. Que não necessariamente está ali para te sacanear. Né? É um amigo, é alguém que está vivendo a mesma coisa, e tu simplesmente poder perguntar para alguém como é que você está tratando disso. E isso ficou claro no material que a gente recebeu em relação aos núcleos setoriais da associação. Essa troca, essa sinergia, esse pedido de ajuda, ficou muito claro como todo o empresariado se ajudou nesse aspecto. Sim, sim. E tanto é que os grupos estão crescendo, tem mais grupos a cada ano que passa, porque está exatamente se percebendo a importância de compartilhar e, no fim, a realidade é que juntos somos mais. Isso mesmo. Perfeito, essa colocação. E em relação ao grupo SK, Zig, o que impactou em vocês? Como vocês fizeram esse ordenamento de trabalho? Porque uma coisa é uma indústria que tem produto para conferir, a outra é o desenvolvimento de software, e o grupo tem várias empresas de várias atividades. Como que vocês lidaram com esse período? Bom, num primeiro momento, não foi diferente de todas as empresas, praticamente, uma grande incerteza. Então, ok, fecha. Quem tinha férias em haver, entrou em férias, foi o primeiro passo. Quem estava em projetos com cronogramas que não poderiam ser flexibilizados, porque a questão de cronogramas que tu tem contratado, tem clientes que postergaram coisas que até agora não foram retomadas, o que por si só já gera um outro problema, né? Tem outras coisas assim que são meio apavorantes, que a inadimplência começou a subir. Eu recebi citação extrajudicial de um cliente, que daí teve algum advogado que se aproveitou da boa-fé do cara, me dando 24 horas para responder que eu concordava em postergar todos os pagamentos que havia lá em função de um contrato por 12 meses. Eu falei, não, nós podemos negociar, mas não é assim que tu vai me mandar uma citação extrajudicial e eu sou obrigado a responder. Não é assim que o mundo funciona. Eu não funciono assim. Né? Então, assim, se lidou com um monte de absurdos, mas a verdade é que depois de entendido um pouco, de digerida a nova situação, as coisas voltaram para o patamar normal. Claro que, vamos dizer, você faz software e tal, mas o software ele é implantado em algum lugar. Tem que testar, precisa ir tem lá que modelar ele, né? Então, assim, isso sempre é uma gestão compartilhada das partes envolvidas. Tá? Então, gestão de cronograma, se já era difícil antes, ficou muito mais complexo.
né? Porque daí cada município tem a sua realidade, e uma semana tem uma realidade, tu programa tudo, daí na sexta-feira o cara te liga, bah, ó, deu bandeira vermelha, vou ter que cancelar. Sim. Tudo isso aí aconteceu, mas ao mesmo tempo, assim, tu percebe um espírito de grupo e um espírito de colaboração muito grande de alguns e, infelizmente, muito pequeno de outros. Até dá uma, na questão da gestão, parece que deu uma... Dá para discernir mais quem é quem, as personalidades, quando fala de gestão de pessoas e lideranças, né? Sim. Então, assim, muitas pessoas apresentaram lados que até então a gente não conhecia, alguns bons e outros nem tanto. Tá? Também foi necessário ser sensível a situações pessoais, né? Aquilo que tem pessoas, e em geral a média na área de TI ou na área de tecnologia, as pessoas são de baixa idade, né? Em início de uma carreira profissional. Muito jovens, né? Sim, muitos com famílias recém-formadas, então com filhos e etc. E então toda a questão que sai fora da empresa, que nós não temos gestão nenhuma, que por exemplo creches, escolas e tal, geram um tremendo problema para essas pessoas. E a gente não pode ser insensível a isso. A própria residência não preparada para receber um escritório. Sim, esse é um outro assunto, né? É muito fácil falar, não, tá todo mundo fazendo home office. A tradução de home office é escritório em casa. Eu não sei qual é a proporção de lares na nossa região que o cara tem um escritório em casa. E às vezes não é só o cara, é o cara e a cara. Ou às vezes até mais gente, em famílias de múltiplas cabeças, se está todo mundo fazendo home office, o fato é que se instalou uma confusão tremenda em muitos casos. Sim, verdade. Né? Isso tu só falando da questão do espaço. Mas vamos lá, vamos falar de cadeiras adequadas, todas as questões que tu tem que cumprir aí. As exigências ergonômicas, sim, né? A questão da ergonomia. E a própria disponibilidade de linhas de internet e tal. Tem um monte de desdobramentos essa coisa toda aí. Mas vai trazer como experiência para o futuro aí que dá para flexibilizar muita coisa. Eu espero que a legislação seja adaptada a uma nova realidade, porque é muito fácil dizer, vamos fazer assim, vamos fazer assado. A gente quer cumprir o que a lei manda. Agora, quando não tem lei, aí fica um banhado, né? Uma areia movediça. Se já com lei as coisas são bastante difíceis de um lado ou de outro, imagina num terreno nebuloso, assim. E tu falaste agora, assim, de algumas continuidades, Zig, mas as lições que tu percebe que vão ser levadas daqui para frente em relação ao entendimento ou à mudança? Tu falou ali de flexibilização, mas isso é uma questão para te ajudar, para ver se eu me fiz entender. Por exemplo, a SKA, a gente sabe que o grupo ajudou muito, aquela questão que tu falou da solidariedade, do compartilhamento. A empresa ajudou muito em vários projetos. Eu sei até que e ainda continua. Quando se fala em solidariedade, esse tipo de situação, tu achas que isso é uma lição que pode ser continuada ou foi só uma união numa situação específica? Olha, eu vi boa vontade na grande maioria das pessoas, assim como um todo, saindo fora da nossa empresa. Eu também vi a vontade de juntar esforços e criar soluções que até então não existiam. Então a gente teve uma experiência muito bacana junto com o Grupo Hospitalar Conceição, onde a gente partiu de uma coisa que existe e nós evoluímos ela brutalmente. Entramos já com um pedido de patente no INPI, uma patente compartilhada entre a SKA e Grupo Hospitalar Conceição, que vai fazer a diferença em muitos casos e é a peça da intubação das pessoas. E através das tecnologias que a gente tem é possível simular exatamente como é que se comporta um fluxo de ar,
E o fato é que quem é entubado, quem recebe ar dentro do pulmão, como esse ar chega, se ele chega turbulento ou se ele chega laminar, já faz uma diferença brutal. E essas coisas, as tecnologias utilizadas, elas foram criadas há décadas atrás e nunca mais ninguém revisou nada. Então foi isso aí que a gente fez. Por isso que junto se fala com médicos, da questão dos 5 anos em 5 meses, sim, coisas, sim, dá para fazer essa... Sim, junto com médicos, junto com enfermeiros, associados às novas tecnologias que existem, que até então não dava para fazer coisas. Então, assim, falando do ponto de vista de solidariedade, nós fizemos um monte de coisas, em momento nenhum, olhando para quanto isso vai custar, o quanto vai... Não, a gente quer contribuir, quer resolver um problema. Então, isso foi uma experiência bem bacana, assim, sob esse ponto de vista. Mas também a experiência de dar suporte para familiares de pessoas que daí estavam com Covid e que daí iam nas UPAs espalhadas pelo Vale dos Sinos, porque a realidade é que hoje mais de 60% da nossa força de trabalho não reside em São Leopoldo. Sim. Tá? O que por si só já deveria fazer o poder público de São Leopoldo botar a mão na cabeça, coçar e dizer o que nós precisamos fazer para atrair essa gente, porque é gerada a renda em São Leopoldo, mas a renda sai de São Leopoldo. Isso. Né? E fazendo um adendo, a CEO do Tecnocinos, a Suzana Cacuta, ela divulgou que houve um aumento de número de funcionários no parque como um todo. Sim. Daí a pergunta que vem ao encontro do que tu estás dizendo é: da onde é essa força produtiva? De onde está vindo? Sim. Bom, basta ver, vamos pelo critério de escolas com fundo tecnológico, né? Enfim, tudo isso tem um impacto grande, mas eu queria concluir o raciocínio anterior. Então as pessoas são encaminhadas para a UPA e aí a UPA manda tomar paracetamol e ficar em casa, ou Tilenol em alguns casos, e as pessoas piorando e piorando. Então, dentro daqueles médicos que acreditam em tratamento precoce, acreditam em proteger o entorno das pessoas que não estão infectadas. Então, a gente ajudou a encaminhar soluções para muitas pessoas e elas funcionam, sim. Sim. Tá? Zig, assim, nós, por mim, ficaríamos conversando bastante tempo, mas o nosso tempo está terminando. E eu gostaria, então, que tu concluísse nos falando um pouquinho das tuas expectativas como empresário, como líder de entidade que tu és, porque eu sei que tu não atuas somente na associação comercial, tu tens outras atribuições em outras entidades também. Mas quais são as tuas expectativas para 2021, com ou sem ainda o controle da pandemia, porque a gente sabe que vai demorar um pouquinho. O que tu espera do próximo ano? Olha, em algum momento certamente vai ter vacinação no ano que vem, né? Então nós vamos voltar para um normal que seguramente vai ser diferente do normal anterior. Acho que esse ano aí vai deixar como lição para muitos empresários que a digitalização ela não precisa ser implantada, absorvida e se beneficiar dela por causa da pandemia. Isso já era uma realidade antes, mas muitos não tinham entendido isso dessa forma, né? Muitas oportunidades vão acontecer nesse mundo novo, né? E ele está aí para quem souber entender, souber navegar dentro dessa situação aí. Então, o Brasil tem um tremendo potencial reprimido por esses anos de recessão, né? E as expectativas dos economistas e tudo é que as coisas vão começar a andar de novo, né? E quer queira, quer não, o agronegócio é a base da pirâmide do Brasil e faz funcionar o país. Eu falo isso como sendo representante de uma empresa da área de tecnologia, e quando a agricultura vai bem, nós também vamos bem.
apesar da gente não negociar feijão, arroz nem soja. Só que hoje a tecnologia ela está intrinsecamente ligada ao agrobusiness, né? Ao agrobusiness, em todos os fornecedores do agrobusiness, tudo. Isso é uma cadeia. E exatamente assim, se a gente for fazer uma reflexão e olhar para trás, o entendimento do que é cadeia, ficou muito patente a ruindade de todos os nossos governantes que queriam que o caminhão do frigorífico trouxesse frango, mas fecharam os postos de gasolina que o cara não tinha onde abastecer e nem onde almoçar. Né? Tudo isso nós vivemos. Basta pegar e olhar para trás um pouquinho. E tem gente que ainda bate no peito e se acha como uma alternativa de futuro para o país, que são os pais dessa imbecilidade. E assim, a gente vê nos números das economias dos estados quem é que fez uma gestão melhor e quem é que fez uma gestão pior. Teve um olhar mais para frente em relação a entender, ter essa compreensão da cadeia. Mas, Zig, assim, ó, muito obrigada mesmo pela tua disponibilidade, por tu compartilhares as tuas experiências. Eu, em nome da equipe da Vale TV, da direção, a gente agradece muito tu teres vindo aqui ao longo do ano. Essa não foi a tua primeira vez, espero que ano que vem venha muitas vezes para falar do aniversário da CIST, para falar de novos projetos. Desejamos todos, assim, para a tua equipe, para o pessoal da CIST também, um grande ano 2021. Muito obrigado, e eu espero realmente poder vir aqui depois da festa e falar o quanto que ela foi boa. Porque se isso acontecer, é porque a gente voltou para o normal. Tá certo, vamos lá, faço das tuas as minhas palavras. Então tá, pessoal, muito obrigada pela companhia de vocês, por terem acompanhado a entrevista do empresário Siegfried. E peço a todos que continuem acompanhando a programação da Vale TV e até o nosso próximo encontro.